Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estou passando aqui para gravar esta mensagem, deixar uma palavra de Deus para o seu coração e pedir ao Senhor que Ele abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa e que tudo que você fizer venha prosperar e dar certo. Gente, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, depois você que tiver Bíblia, você lê na tua casa. A partir do versículo 7, a Bíblia nos conta uma história dizendo que certo dia o rei Ezequias, rei de Israel, recebeu uma ameaça. E a ameaça que Ezequias recebeu, essa ameaça ela veio de um rei que tinha um histórico de vida até muito bonito. E o histórico de vida desse rei, foi esse rei por nome de Senaqueribe. Senaqueribe tinha um histórico de vida e os antepassados de Senaqueribe, tanto seus pais, seus avós, eles tiveram muitas vitórias nas guerras que eles lutaram, que eles enfrentaram. Então, esse rei, por nome de Senaqueribe, resolve um dia invadir e sitiar Jerusalém, cercar Jerusalém. Só que tem uma coisa que vai me chamar a atenção dentro dessa história, que esse rei, que Senaqueribe, ele estava se achando que ele era o dono do pedaço. Ele era o bambambam. Eu vou trazer uma palavra de Deus aqui e eu gostaria que você assistisse essa mensagem toda, porque Deus vai falar com você. Gente, nós estamos atravessando um período no nosso Brasil igual o período que Ezequias passou. Por quê? Ezequias era um rei temente a Deus, obedecia os preceitos de Deus, a lei de Deus. De repente ele vai receber uma ameaça. E a ameaça que Ezequias vai receber era de alguém que tinha muito poder, que era alguém que tinha uma autoridade nas suas mãos, e ele, por onde passava, ele vencia, ele derrotava, ele destruía. Aonde Senaqueribe passava, ele tomava posse daquele lugar. Só que tem uma coisa: esse rei Senaqueribe, ele vai ter a loucura de mexer com o povo de Deus. Deixa eu falar algo para você. Mexa com o diabo, toque em homens, mexa com os homens, mas não mexa com o povo de Deus. Vou falar de novo. Não mexa com o povo de Deus. Por quê? Senaqueribe vai tomar atitude de se levantar contra o povo de Deus e vai vir com ameaças. E qual é a ameaça de Senaqueribe? Ele vai cercar Jerusalém e através desse cerco que ele vai fazer em Jerusalém, ele vai começar a enviar mensageiros para levar carta para o rei de Israel. Escute isso. Ele vai começar a mandar carta para o rei para desafiar o rei e tirar a fé do povo. Olha, esse camarada, ele vai fazer de tudo para mexer no psicológico do povo, porque ele, abalando o psicológico do povo, ele consegue fazer que o povo desacredite da palavra de Deus. Então Senaqueribe vai tomar atitude, a postura de fazer o seguinte: eu vou mandar cartas, vou ameaçar, vou destruir, vou falar do meu histórico de vida que eu tenho. E ele faz isso.
ele começa a mandar cartas dizendo ao rei de Israel e ao povo: por onde eu passei, os reinos que eu enfrentei, eu venci todos eles. Todos os reinos por onde eu passei, eu destruí e venci. E não teve ninguém que pudesse me destruir. Não tinha e não teve ninguém que pudesse se levantar contra mim e ficar de pé. Quando ele começa a fazer isso, além dele fazer essa ameaça, ele diz o seguinte: e eu quero ver qual um Deus que pode me destruir. A Bíblia diz que ele vai mandar carta para o rei de Israel dizendo: eu quero ver qual Deus que vai me destruir. Aí a Bíblia diz que Ezequias vai encorajar o povo, vai começar a dizer para o povo, versículo número 7, não tenha medo de Senaqueribe, não tenha medo das suas ameaças, não tenha medo do que ele está dizendo. Por quê? Porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Senaqueribe, ele estava tão certo que ia vencer, que ele começou a dizer que não tinha Deus que pudesse destruí-lo. Só que há uma coisa dentro desse texto, e aqui eu vou chamar a atenção, chama a tua atenção para esse texto, porque quando eu olho para essa palavra, eu fico tentando entender aqui por que nós, povo de Deus, estamos passando por alguns momentos. Eu vejo aí na internet pessoas zombando, brincando. Eu vi aí na internet, vou fazer esse comentário, uma moça gravou um vídeo, postou nas redes sociais dizendo que o Deus de vocês, Deus do Evangelho, perdeu as forças. Você não sabe aonde você está mexendo. Vocês não sabem aonde estão colocando a mão. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca perdeu uma batalha para Satanás. Escuta, não mexa com a igreja de Deus. No momento da perseguição foi o momento que a igreja mais cresceu. A igreja não está firmada no homem. A igreja está firmada em Deus. Não é o homem que é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus. Então, cuidado aonde você está colocando a tua mão. Não toca na igreja. Não mexa com a igreja. Deus vai se levantar em favor do seu povo. E o que eu vou falar aqui agora não é para afrontar você que tem a sua religião, não, até porque eu não gosto muito dessa questão de religião, porque isso aí só destrói e separa as pessoas. Eu não gosto disso. Mas eu tenho uma tristeza no meu coração, eu carrego uma tristeza, por quê? Porque a gente vê as pessoas brincando com as coisas de Deus, como se fosse algo natural, normal, como se fosse algo qualquer. Eu jamais vou vir aqui nas redes sociais fazer brincadeira com alguma coisa da Igreja Católica. Eu jamais vou vir aqui no canal para falar uma brincadeira com um terreiro de Umbanda ou com qualquer outro tipo de religião. Eu não vou fazer isso, porque temos que ter respeito. E eu tenho visto
Muitas pessoas fazendo isso, brincando, zombando. Só, gente, o que mais me dói é ver crente brincando com as coisas de Deus. É ver crente brincando com línguas estranhas. É ver crente brincando com as coisas do Espírito Santo. Você perdeu o juízo. Você perdeu o juízo. Ou você está ficando tantando a cabeça, porque você quer brincar com as coisas do Espírito Santo, você está ficando louco, meu filho. Você não está bem. E outra coisa, Senaqueribe vai se levantar contra o povo de Deus. Ezequias vai clamar a Deus e Deus vai responder. Mas por que hoje não tem mais a resposta de Deus da forma que deveria ter? Por quê? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Gente, as pessoas estão querendo clamar a Deus, mas não tem coragem de perdoar o irmão. Nós estamos vivendo um tempo que os próprios cristãos estão guerreando um contra os outros. Vêm para as redes sociais para falar mal um do outro. Pastores que se diz pastor de ovelha, vêm para os seus canais das redes sociais, no YouTube, nas internet, para ficar falando mal da vida de pastor, para ficar falando mal da vida de irmão. Gente, vamos parar com isso. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus, Ele continua o mesmo. Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo maravilha. Mas o porquê que Deus não está respondendo mais é porque nós, servos, falamos que somos servos de Deus. Aleluia! Estamos tendo posturas de pessoas que não têm temor a Deus. Como que eu posso dizer que Deus vai me ouvir se eu não perdoo meu irmão, se eu estou de mal com o irmão? Como que eu digo que eu sou um cristão se eu venho para redes sociais para falar mal de irmã, para falar mal de A, para falar mal de B? Como que eu digo que Deus vai me ouvir se eu venho aqui para ficar falando mal da vida dos outros? As pessoas perderam o temor a Deus. E eu estou falando de evangélico, eu não estou falando da pessoa do mundo, estou falando dos evangélicos. Eu estou falando dos evangélicos que estão na igreja. Gente, são obreiros. Não fala com outros. São irmãs que não cumprimentam, não fala a paz do Senhor. Estão de mal na igreja e quer resposta de Deus. Você quer resposta de Deus. Você quer que Deus responde se eu estou de mal com meu irmão? O espírito que tem atormentado no meio da igreja maldita da fofoca. Perdoa a minha sinceridade, mas esse espírito ou a igreja se posiciona para mudar essa situação, ou Deus vai cobrar de muito crente. Porque nós estamos vivendo um tempo, isso é algo tão sério, que eu estou falando aqui. A pessoa recebe um dom de Deus, a pessoa é chamada por Deus, recebe um dom, recebe talentos de Deus. Sabe o que a pessoa faz com o talento que ela recebeu de Deus? Ela começa a usar esse talento para tentar denegrir a vida de outra pessoa. Meu irmão, o Deus que te chamou para levantar, te chamou para estender a mão,
e levantar quem está caído. Eu não estou falando aqui de passar a mão sobre o pecado, não. Estou falando de pessoas que empinam o nariz e acham que é alguma coisa porque tem um talento, porque foi chamado por Deus, porque prega, porque tem profecia. Aí se acha que é o bam, que é a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto. E se acha o tal, como se ela é o profeta do momento. Você acha que Deus vai responder dessa forma? Deus está chamando a igreja para humilhação, para se humilhar. Precisamos descer mais. Precisamos descer nas asas da humilhação, irmão. A igreja precisa se humilhar. Deus não vai responder. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. É crente que sai da igreja falando mal da vida do outro. Se a pessoa caiu, ai meu Deus do céu. Se a pessoa caiu, parece que ela não tem mais valor nenhum. Parece que ela perdeu o valor porque ela pecou. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Eu venho aqui com uma voz profética nesse momento para dizer para alguém: Deus te chamou para você levantar quem está caído. Deus te chamou para você estender a mão e colocar de pé aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão passando pela prova e não conseguem vencer. Você não é melhor porque você está de pé, aí você se acha que é o bam do Coca-Cola do deserto, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha o que aconteceu com Senaqueribe. Senaqueribe, ele se levanta contra o exército de Deus. Mas Ezequias teme a Deus. E Ezequias vai buscar a presença de Deus. Aí, Deus resolve fazer uma coisa que vai mexer com a estrutura da nação da Síria, que mexeu com a estrutura. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo no arraial dos inimigos e exterminou 185 mil soldados de Senaqueribe. Senaqueribe voltou para sua casa envergonhado, simplesmente porque se levantou contra o povo de Deus. Deixa eu falar um negócio. Nós não somos melhor do que as outras pessoas. Nós não somos melhores do que as outras religiões, não. Mas se tem uma coisa que está na igreja, que move a igreja, o poder, a unção do Espírito Santo move sobre a igreja. E esse poder, não existe potestade, não existe tronos, não existe dominadores, não existe demônios capaz de destruir o poder que está sobre a igreja de Jesus. Não existe. Ei, você está vendo o que está acontecendo aí na nossa política? Você está vendo o que está acontecendo? Você está pensando que isso aí vai ficar assim? Deus vai fazer, irmãos, escuta, Deus vai agir no meio desse povo. Vou repetir para você, Deus vai agir no meio desse povo. Isso não vai ficar por muito tempo. Deus vai jogar esse poder satânico por terra. Só tem uma coisa, igreja, se posicione. Vamos nos humilhar. Diz a Bíblia no livro de 2 Crônicas,
capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está doente, tanto a terra materialmente, literalmente falando, como os nossos corações está doente. Precisamos de cura para a nossa nação. Precisamos de um agir de Deus na nossa nação. Precisamos da mão do Todo-Poderoso estendida sobre as nossas nações, sobre a nossa nação. E isso vai acontecer se a igreja se humilhar, se a igreja parar com esse negócio de ficar irmão se levantando contra irmão, irmão se levantando contra pastor, pastor vindo para as redes sociais para ficar falando mal de A e de B. Quantas vezes eu vejo os canais pastores vindo na internet, mas metendo a lei no outro pastor, falando mal de irmão, falando mal de irmã. Ei, querido, para com isso. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou foi para você pregar o evangelho, foi para você dizer ao doente que Jesus é a cura, foi para você dizer aos oprimidos que Jesus é a libertação. Jesus te chamou para dizer para aqueles que estão necessitados que Jesus suprirá todas as suas necessidades. Ei, você tem que entender que quem está com Cristo, nova criatura Ele é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. A igreja precisa se levantar. O poder está sobre a igreja, irmãos. O poder está sobre a igreja. O poder está sobre a igreja. Você acha que Jesus me chamou para mim vir aqui achar que eu sou melhor do que o outro? Você acha que Jesus me chamou para mim vir aqui me colocar como melhor que você? Você acha que Jesus me chamou para isso? Você acha que Jesus me chamou para mim poder vir mostrar que eu sou bam? Você acha que Jesus me chamou para isso? Jesus está nos chamando para mostrar para esta geração caída, corrompida, que ainda tem esperança. Jesus está nos chamando, a igreja de Jesus vai trazer esperança para este mundo, mas os crentes precisam se posicionar. Ei, pastor, você aí na sua igreja, diga aos seus membros, se unam em oração, unam em jejum, vamos buscar a presença de Deus, vamos esquecer as indiferenças, vamos esquecer os problemas, vamos colocar de lado as nossas indiferenças, esse espírito que está preso no meio da igreja dizendo, irmã dizendo, eu não vou com a cara dela, o irmão, eu não vou com a cara dele. Se Deus levanta alguém, a pessoa já está com inveja, querendo destruir, querendo derrubar. Vamos parar com isso, vamos buscar a presença de Deus, irmão. Jesus está vindo aí e quem tem que fazer somos nós. Nós temos o poder para transformar. O poder não está sobre aqueles que não creem, aqueles que não buscam. O poder não está sobre ele. O poder está sobre a igreja. A igreja de Jesus é poderosa. Você tem que entender isso. Mas nós estamos, sabe como? Braço cruzado, dentro dos templos. Estamos dentro dos templos, querendo fazer a nossa vontade. Escuta isso aqui. Você acha que o diabo quer que você faça a vontade dele? Isso aqui é revelação de Deus, tá? Para a tua vida. Você acha que o diabo quer que você faça a vontade dele? Você acha que é isso mesmo? Você acha que o diabo está lutando para você fazer a vontade dele? Não, irmão.
O diabo está lutando para você fazer a sua vontade. Exatamente. O diabo quer que você faça a sua vontade. Porque quando você faz a sua vontade, você não faz a vontade de Deus. Olha o que Jesus fala no livro de Mateus: aqueles que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Aí você acha que o diabo quer que você faça a vontade dele, o diabo quer que você faça a sua vontade. O diabo quer que você faça a sua vontade. Você fazendo a sua vontade, você não faz a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, o nosso querer, o desejo da nossa carne, a Bíblia diz que a inclinação da carne é carne. Então eu preciso fazer a vontade de Deus e matar a minha vontade. Se você for orar quando você estiver com vontade de orar, você não vai ter vontade de orar. Se você ler Bíblia quando você tiver vontade de ler Bíblia, você não vai ter vontade de ler Bíblia, porque vai dar sono. Você vai ficar cansado. Se você for esperar para orar de madrugada quando você tiver com vontade, você não vai orar, porque de madrugada você vai estar com muito sono. Mas o que você tem que fazer? Vencer o sono. Vencer o sono e dobrar o joelho para orar. Eu estou querendo ler Bíblia, mas estou com sono. Eu preciso ler a Bíblia, mas estou com sono. Evangelista, eu estou tentando ler Bíblia, mas eu não consigo entender. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento urgente. Se não haver um avivamento no meio do povo de Deus, se o povo de Deus não voltar à prática do primeiro amor, as coisas vão ficar cada vez mais sérias. Mas escuta isso, grava o que eu vou falar para você. Se a igreja começar a voltar à prática do primeiro amor novamente, oh, aleluia, Jesus. Se a igreja voltar a praticar o primeiro amor, perdoar, amar de verdade, parar com essa falsidade que está no meio dos crentes. É isso mesmo. Parar com essa falsidade que está no meio da igreja. Os crentes, você abraça, parece com um punhal nas costas, querendo apunhalar o outro. Você é crente, irmão. Se pararmos com isso e começar a buscar a presença de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer nessa nação brasileira. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na nação brasileira, se a igreja parar com esse espírito de querer ficar um contra o outro, um falando mal do outro, é irmão falando mal de irmão, é um falando isso, é falando aquilo. Se a igreja parar com isso e começar a botar o joelho no chão e a boca no pó, Deus vai fazer, ai Jesus, um milagre no meio do povo. Vai voltar a ter cura, vai voltar a ter libertação, vai voltar a ter almas, vai voltar a ter pessoas se convertendo ao Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para destruir as fortalezas do inferno. Quem disse que o inferno vai prevalecer contra a igreja? O próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno, irmão. Não é o inferno que se levanta, é a igreja que se levanta para guerrear contra o inferno. Você tem que entender isso. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Vou te falar algo para você. O diabo quer que você faça a tua vontade, porque você fazendo a tua vontade, você não faz a vontade de Deus. Você fazendo o que você quer, você não faz o que Deus quer. Precisamos morrer para nós. Precisamos morrer o nosso eu. Precisamos pegar as nossas vontades e submeter à vontade de Deus. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar no meu jeito de ser. Sou eu que tenho que me enquadrar no jeito que a Bíblia é.
Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para você, e eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com alguém. Se possível for, se inscreva nesse canal, deixa aí o teu like, me ajuda, porque eu tenho mensagens aqui para pregar e eu quero anunciar o Evangelho e mostrar para as pessoas que Jesus Cristo ainda faz milagre. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua família, na tua casa, no meio dos teus. Então se coloca de pé, igreja, se posicione, igreja. Jesus te chamou para fazer a diferença. Não é com palavras, mas com atitudes. Fazer a diferença não é pregando em cima dos altares, mas é nas ruas, aonde você colocar a planta dos teus pés, Jesus vai estar contigo. Fica com esta palavra. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, e até ao próximo vídeo, assim querendo Deus.